Fernanda sempre acreditou que tinha tudo o que uma mulher poderia desejar. Um casamento estável com Moacir, uma carreira sólida e respeito no mundo dos negócios. Mas por trás das paredes frias do escritório e das noites silenciosas em casa, havia uma mulher sufocada pela rotina, carente de paixão, de olhares que queimassem sua pele e toques que a fizessem lembrar que ainda era viva. Foi então que Sérgio apareceu. Jovem, ousado e irresistivelmente sedutor, ele chegou como um sopro de ar quente em meio ao gelo que dominava sua vida. Com cada olhar prolongado, cada palavra sussurrada com malícia, ele a arrastava para um jogo perigoso, onde o prazer e a culpa caminhavam lado a lado. Entre segredos, desejos incontroláveis e traições inesperadas. Fernanda descobriria até onde estaria disposta a ir para sentir novamente o gosto da paixão proibida. E, nesse jogo, ninguém sairia ileso. Inscreva-se no canal, curta e comente. Aquela manhã não parecia diferente de tantas outras na vida de Fernanda. O despertador tocou às 6h30, a mesma música irritante que ela já nem escutava com atenção. Abriu os olhos lentamente, sentindo o vazio ao seu lado na cama. Moacir já havia se levantado, como sempre fazia, deixando apenas o travesseiro amassado e frio. Ele seguia religiosamente sua rotina: acordar cedo, tomar um café rápido, checar relatórios e sair apressado para o escritório antes mesmo que Fernanda pudesse desejar-lhe um bom dia. Ela levantou-se devagar, caminhando até a janela do quarto. O sol se espalhava tímido pelas frestas da cortina, anunciando mais um dia comum. Fernanda suspirou fundo. Vestiu-se com cuidado, como sempre fazia. Não por Moacir, que já não notava a diferença entre um vestido novo e outro repetido, mas por si mesma. E talvez para alimentar aquela esperança silenciosa de ainda ser vista como mulher, não apenas como executiva ou esposa correta. No espelho, ajeitou o cabelo castanho solto sobre os ombros e passou um batom discreto. Seus olhos, porém, denunciavam o cansaço de alguém que desejava algo mais da vida. Havia brilho ali, mas sufocado, como uma chama escondida sob cinzas. Quando desceu para a cozinha, encontrou Moacir terminando o café. Ele lia o jornal com atenção, como se cada notícia tivesse mais valor do que a própria presença dela. "Bom dia", disse Fernanda, sentando-se à mesa. "Bom dia", respondeu ele, sem erguer os olhos. O silêncio foi o mesmo de sempre, apenas interrompido pelo barulho da xícara contra o pires. Moacir levantou-se, ajeitou o paletó e deu-lhe um beijo rápido na testa. "Preciso sair cedo hoje, tenho reunião às 8. Não se esqueça de revisar aqueles relatórios da filial." Fernanda apenas acenou com a cabeça. O beijo gelado na testa ecoou dentro dela como mais um lembrete de que o calor havia desaparecido de sua vida conjugal. No escritório, o ambiente era movimentado. Funcionários apressados, reuniões marcadas, telefones tocando sem parar. Fernanda, diretora de uma das áreas estratégicas da empresa, era respeitada por todos. Comandava com firmeza, tinha presença, sabia tomar decisões rápidas. Mas por trás daquela fachada de mulher poderosa, havia uma carência que ninguém via. Naquela semana, um novo secretário havia sido contratado para trabalhar diretamente com ela. Miriam, sua melhor amiga e também colega de trabalho, havia feito questão de comentar sobre ele no café da manhã da equipe. "Você vai gostar, Nanda", disse Miriam sorrindo. "Jovem, educado, mas tem um charme que não passa despercebido." Fernanda riu, balançando a cabeça. "Eu só espero que ele seja competente. Não estou precisando de mais encrenca." Mas quando entrou em sua sala, lá estava ele, sentado diante do computador, organizando pastas, como se já fizesse parte daquele espaço. "Bom dia, doutora Fernanda." A voz era firme, ao mesmo tempo doce. Ele se levantou e estendeu a mão. "Eu sou Sérgio, seu novo secretário." Fernanda o observou por alguns segundos que pareceram longos demais. Sérgio era jovem, provavelmente uns 10 anos mais novo que ela.
Moreno, cabelos escuros, levemente bagunçados, olhar penetrante e um sorriso confiante que parecia ter sido ensaiado diante do espelho. Vestia uma camisa social clara, justa o bastante para destacar o corpo definido, mas ainda assim elegante. "Seja bem-vindo, Sérgio", disse ela, apertando-lhe a mão. O toque foi firme, mas havia algo além, uma leve pressão, quase imperceptível, que fez com que o calor subisse pelo braço de Fernanda até seu peito. Ele sorriu, como se tivesse percebido a reação dela. "Espero corresponder às suas expectativas." Fernanda ajeitou-se na cadeira, disfarçando a súbita inquietação. "Terá bastante trabalho." "Sou exigente. Eu gosto de desafios", respondeu ele sem desviar os olhos. Houve um silêncio carregado entre os dois. Fernanda respirou fundo e começou a passar instruções sobre a agenda, tentando ignorar o modo como Sérgio a observava com interesse, como se cada palavra dela fosse mais do que apenas um comando profissional. Ao longo do dia, Fernanda percebeu o quanto aquele jovem sabia se portar. Eficiente, organizado, atento a cada detalhe. Mas havia algo a mais, uma ousadia discreta. Quando entregava uma pasta, sua mão tocava levemente a dela, demorando um segundo a mais que o necessário. Quando se aproximava para mostrar algum documento, ficava mais perto do que a formalidade exigia. Seus olhos escuros e intensos sempre carregavam um brilho que parecia dizer: "Eu sei o que estou fazendo." No almoço, Miriam não resistiu em cutucar Fernanda. "E então?" perguntou rindo. Eu não disse que ele tinha um quê diferente?" Fernanda sorriu de canto. "É eficiente. Só espero que não traga problemas." "Problemas?" Miriam arqueou a sobrancelha. "Ou tentações." Fernanda engoliu seco, desviando o olhar. À noite, em casa, Moacir voltou tarde. Jantou em silêncio, falando apenas sobre negócios, lucros e números. Fernanda tentava acompanhá-lo, mas sentia-se cada vez mais distante daquele universo. Em sua mente, a imagem de Sérgio aparecia repetidamente. O sorriso confiante, o olhar direto, o toque suave em sua mão. Ela se deitou cedo, fingindo dormir quando Moacir entrou no quarto. Ele deitou-se ao lado dela, virou-se para o outro lado e em poucos minutos já roncava. Fernanda abriu os olhos no escuro, o coração acelerado. Não conseguia parar de pensar na sensação de ser observada, desejada. Era como se Sérgio tivesse aberto uma fresta em uma porta que ela acreditava estar fechada há muito tempo. Os dias seguintes confirmaram suas suspeitas. Sérgio não era apenas competente, mas também habilidoso em outro nível. Ele sabia como provocar sem ser óbvio. Sabia quando sorrir, quando se aproximar, quando deixar no ar uma frase de duplo sentido. Certa manhã, enquanto revisavam juntos uma apresentação, Fernanda se inclinou para pegar uma caneta. Sérgio se aproximou um pouco mais do que deveria, e o braço dele roçou levemente o dela. "Desculpe", disse ele, mas seu tom não parecia de desculpas. Parecia mais um convite. Fernanda prendeu a respiração, afastando-se sutilmente. "Não tem problema", respondeu, tentando manter a voz firme. Ele a fitou por alguns segundos, em silêncio, antes de sorrir de novo. "Gosto de trabalhar ao seu lado." "Aprendo muito." Fernanda desviou o olhar, sentindo o calor subir por seu rosto. Havia uma parte dela que queria se afastar, impor limites, mas havia outra, escondida e pulsante, que desejava ver até onde aquele jogo poderia ir. Nessa noite, sozinha no quarto, Fernanda se olhou no espelho. Havia um brilho diferente em seus olhos, algo que não via há anos. Tocou os lábios, lembrando-se do sorriso de Sérgio, e se perguntou como seria senti-los sobre os seus. Deitou-se, mas demorou a adormecer. Entre o silêncio da casa e a respiração calma de Moacir, um turbilhão de pensamentos a consumia. Ela sabia. Algo havia mudado, e a partir daquele dia, nada mais seria o mesmo. O escritório parecia o mesmo de sempre. Paredes de vidro, corredores movimentados, o som constante dos teclados e dos telefones. Mas para Fernanda, havia algo diferente no ar desde a chegada de Sérgio.
Cada passo que ele dava, cada palavra dita, cada olhar lançado em sua direção era como uma faísca invisível acendendo lentamente um fogo dentro dela. Naquela manhã, ele entrou em sua sala com uma pasta azul nas mãos. Bateu discretamente à porta, aguardando permissão. "Pode entrar, Sérgio", disse Fernanda, sem erguer muito os olhos do computador. Ele se aproximou, colocando a pasta sobre a mesa. O cheiro suave de sua colônia se misturou ao aroma do café que Fernanda ainda não havia terminado. Sérgio inclinou-se levemente, aproximando-se mais do que seria necessário para entregar os papéis. Sua mão roçou de leve na dela. Foi rápido, quase imperceptível, mas suficiente para provocar um arrepio imediato que percorreu o braço de Fernanda e se espalhou pelo corpo. Ela tentou disfarçar, ajeitando a pasta e mantendo a voz firme. "Está tudo conferido." 2 vezes. O sorriso dele surgiu confiante, como se tivesse plena consciência do efeito que causava. "Mas se quiser, posso revisar de novo com você." Fernanda ergueu os olhos. Aquela frase poderia ser apenas eficiência profissional, mas o tom, o olhar diziam muito mais. Ela sentiu a respiração prender-se no peito, mas logo desviou o olhar para os papéis. "Não será necessário. Tenho outras coisas para resolver." Sérgio recuou devagar, mas não antes de deixar escapar outro sorriso enigmático. Durante a tarde, tiveram uma reunião externa. Fernanda pediu que Sérgio a acompanhasse para organizar a documentação e fazer as anotações necessárias. No carro, o silêncio inicial era confortável. O rádio tocava baixo e ela tentava se concentrar na pauta da reunião. Mas de vez em quando percebia o olhar dele de relance, como se estudasse cada detalhe do seu rosto. "Você parece sempre muito séria", disse ele, quebrando o silêncio. "Imagino que isso faça parte do cargo, mas aposto que não é assim o tempo todo." Fernanda desviou o olhar da estrada por um segundo, encarando-o surpresa. "E como você acha que eu sou fora do cargo?" Sérgio sorriu, olhando pela janela como se refletisse. "Eu acho que você é uma mulher intensa, mas que tenta esconder isso. Alguém que gosta de estar no controle, mas que talvez lá no fundo deseje perder o controle de vez em quando." A respiração de Fernanda falhou por um instante. Ousadia demais para um secretário. Ela não respondeu de imediato, apenas ajeitou-se no banco. "Você não deveria fazer esse tipo de comentário para sua chefe", disse, mantendo o tom profissional, mas sentindo o coração acelerar. "Tem razão." Ele se virou, encontrando o olhar dela. "Mas é mais forte do que eu." Um silêncio pesado tomou conta do carro. Fernanda engoliu em seco, desviando os olhos para a estrada. Seu corpo inteiro queimava de uma inquietação que não sabia mais disfarçar. Na volta, já de noite, pararam em um posto para tomar um café. Fernanda desceu primeiro, tentando se recompor. Estava acostumada a comandar reuniões com homens de negócios poderosos, a lidar com pressão, mas aquele jovem a desequilibrava de um jeito que não sabia explicar. Sentaram-se em uma mesa afastada. Sérgio pediu 2 cafés e, enquanto esperavam, inclinou-se sobre a mesa. "Você não precisa se preocupar, Fernanda. Sei respeitar limites." Ela arqueou a sobrancelha, sem conseguir conter um sorriso irônico. "Engraçado. Não parece? É porque, às vezes, o limite não é tão claro assim", respondeu ele, a voz baixa, quase um sussurro. "Principalmente quando 2 pessoas sabem que estão pensando na mesma coisa." Fernanda sentiu o coração acelerar de novo. Quis responder, negar, impor autoridade. Mas quando o garçom trouxe o café, ela apenas sorriu de forma educada e levou a xícara aos lábios, tentando esconder o tremor das mãos. Nos dias seguintes, o jogo continuou. Sérgio parecia dominar a arte das provocações discretas. Um bilhete deixado junto à agenda com uma frase enigmática. "Hoje você está mais bonita que ontem." Uma mensagem no celular fora do horário de expediente. Sempre com uma desculpa profissional, mas terminando com um "boa noite." "Durma bem." Fernanda lutava contra si mesma. Sabia que deveria pôr um fim naquela ousadia, mas cada vez que pensava em confrontá-lo,
Lembrava-se do olhar intenso dele e de como se sentia viva novamente. Certa manhã, ao entregar-lhe uma caneta, Sérgio deixou que seus dedos permanecessem entrelaçados aos dela por alguns segundos. O mundo pareceu parar. Fernanda engoliu seco, puxando a mão com delicadeza. "Cuidado, Sérgio", murmurou, quase como um aviso. Ele se inclinou levemente, aproximando o rosto ao dela, até que o perfume masculino a envolvesse por completo. "Com o que, Fernanda?" perguntou a voz baixa, rouca. "Com o que os outros podem pensar? Ou com o que você está sentindo?" Ela se afastou de súbito, respirando fundo. "Volte ao trabalho." Tentou soar firme, mas sua voz denunciava o tremor. Ele sorriu de canto e obedeceu. Mas o fogo já estava aceso. À noite, em casa, Fernanda jantava em silêncio com Moacir. Ele falava sobre números, contratos e investimentos, como sempre. Ela fingia ouvir, mas sua mente estava longe dali, revivendo cada instante da tarde, cada toque, cada provocação de Sérgio. Olhou para o marido. Estava ali, presente fisicamente, mas tão distante emocionalmente. Fazia tempo que não a olhava nos olhos com desejo. Fazia tempo que não a fazia sentir-se mulher. Foi quando percebeu que algo dentro dela havia mudado. Pela primeira vez em anos, estava sendo vista, desejada, provocada. E embora lutasse contra aquilo, sentia-se irresistivelmente atraída pelo jogo. No dia seguinte, Miriam a encontrou no café do escritório. "Você anda estranha, Nanda", comentou, observando-a com atenção. O que está acontecendo?" Fernanda hesitou, mas acabou rindo para disfarçar. "Estranha como?" Com aquele brilho nos olhos. Miriam estreitou o olhar. "Não me diga que tem a ver com o Sérgio." O coração de Fernanda disparou. "Claro que não. Ele é apenas meu secretário." "Apenas?" Miriam sorriu de maneira maliciosa. "Então por que você cora só de ouvir o nome dele?" Fernanda desviou o olhar, levando a xícara de café à boca. "Está imaginando coisas, Miriam." Mas por dentro, sabia que a amiga tinha razão. Havia um brilho novo em seus olhos, e esse brilho tinha nome. Naquela tarde, ao sair da sala de reunião, Sérgio a esperava no corredor. Não havia ninguém por perto. Ele se aproximou lentamente, até que o corpo de Fernanda quase tocasse o dele. "Só queria agradecer pela confiança", disse com a voz baixa. "Trabalhar com você tem sido..." Intenso, Fernanda respirou fundo, o coração disparado. Sentia o calor dele tão próximo, o olhar penetrante que parecia atravessá-la. Por um instante, pensou que ele fosse beijá-la ali mesmo. Parte dela desejava isso desesperadamente. Mas antes que pudesse reagir, ele deu um passo atrás, sorrindo com malícia. "Até amanhã, doutora." E saiu, deixando-a em meio ao turbilhão de emoções. Fernanda apoiou-se na parede, tentando recuperar o fôlego. Seu corpo inteiro tremia, não de medo, mas de expectativa. O limite que separava a razão do desejo estava cada vez mais tênue, e ela sabia que cedo ou tarde cruzaria essa linha. Os dias passavam, mas para Fernanda o tempo parecia correr em um ritmo próprio. Cada hora no escritório com Sérgio era carregada de tensão, como se vivessem uma dança silenciosa, um jogo de olhares e toques sutis que apenas os dois entendiam. A cada provocação dele, a cada sorriso enigmático, o coração de Fernanda se acelerava de uma forma que ela já não conseguia controlar. O mais assustador era perceber como se tornava dependente daquela sensação. O simples som da voz de Sérgio, ao telefonar para avisar que a reunião estava pronta, já era suficiente para acender uma centelha dentro dela. E, ao mesmo tempo, a culpa começava a crescer. À noite, deitada ao lado de Moacir, sentia-se dividida. O marido dormia profundamente, indiferente às inquietações dela. Fernanda o observava em silêncio, lembrando-se de como ele fora atencioso no início do casamento, como a fazia sentir-se única. Mas isso parecia pertencer a uma vida passada. Agora o toque dele era raro, e quando vinha era apático, sem paixão, cansada de lutar sozinha contra aqueles pensamentos. Fernanda decidiu procurar Miriam. Encontraram-se em um café charmoso perto do trabalho.
Miriam sempre fora sua confidente, a amiga que dizia as verdades sem medo, mesmo quando eram duras demais de ouvir. Quando Fernanda chegou, Miriam já estava lá, com um sorriso curioso e uma xícara de cappuccino à frente. "Até que enfim, Nanda!" exclamou, levantando-se para abraçá-la. "Já estava achando que você ia me deixar plantada." Fernanda sorriu, mas seu olhar denunciava a confusão. Sentaram-se e, após alguns minutos de conversa casual, Miriam foi direto ao ponto. "E então? Vai me contar o que está acontecendo ou vai ficar me enrolando?" disse, cruzando os braços. Porque eu te conheço. Esse brilho nos seus olhos não aparece do nada." Fernanda suspirou, mexendo distraidamente na colher dentro da xícara de café. "Não sei nem por onde começar." Comece pelo Sérgio." Miriam arqueou a sobrancelha. "Não tente negar. É óbvio que tem a ver com ele." O coração de Fernanda acelerou. Ela olhou em volta, certificando-se de que ninguém escutava. "Miriam, eu não deveria nem estar falando disso." "Mas, sim, tem a ver com ele." A amiga se inclinou para a frente, interessada. "Eu sabia", exclamou em tom baixo. "Então, o que aconteceu?" Fernanda respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. "Não aconteceu nada." Ainda. Sentiu-se corar ao dizer isso. "Mas ele é diferente. Ele me olha como se pudesse me ler por dentro. É ousado, provocador. Às vezes parece que está brincando comigo, mas eu não consigo resistir." Miriam sorriu maliciosamente. "E você gosta desse jogo, não é?" "Eu não deveria." Fernanda rebateu nervosa. "Eu sou casada, Miriam. Casada com um homem que não te dá atenção nenhuma", retrucou a amiga, sem rodeios. "Me diz, quando foi a última vez que Moacir te olhou de verdade? Quando foi a última vez que ele te fez sentir desejada?" Fernanda desviou o olhar, sentindo o peso das palavras. "Faz tempo. Muito tempo." "Pois é", disse Miriam, apoiando a mão sobre a dela. "Você é linda, poderosa, cheia de vida. Não merece viver como se fosse invisível." Fernanda fechou os olhos por um instante, sentindo as lágrimas ameaçarem. "Mas e se eu me perder nesse jogo? E se acabar destruindo tudo?" Miriam deu de ombros. "Às vezes, para se encontrar, é preciso se perder primeiro." Naquela noite, Fernanda voltou para casa ainda mais confusa. Moacir estava no escritório particular, mergulhado em relatórios. Ela passou por ele, desejando que ao menos anotasse. "Já jantou?" perguntou, parando na porta. "Comi algo mais cedo", respondeu ele, sem erguer os olhos. "Tenho muito trabalho." Fernanda assentiu e subiu para o quarto. Deitou-se sozinha, olhando para o teto. A conversa com Miriam ecoava em sua mente. Às vezes, para se encontrar, é preciso se perder primeiro. No dia seguinte, Fernanda tentou manter a distância. Entrou no escritório decidida a se concentrar apenas no trabalho, sem dar espaço para o jogo de Sérgio, mas era impossível. Ele parecia ter um radar para os momentos em que ela tentava fugir. "Bom dia, Fernanda", disse ele ao entrar em sua sala, trazendo uma xícara de café. "Pensei que você gostaria." "Está do jeito que gosta, sem açúcar, mas bem forte." Ela o encarou surpresa. "Como você sabe disso?" "Eu presto atenção", respondeu ele, com aquele sorriso insinuante. Fernanda pegou a xícara, tentando ignorar o tremor nas mãos. "Obrigada." Sérgio se aproximou mais um passo, baixando o tom da voz. "Você anda distante." "Fiz algo errado?" Ela respirou fundo, tentando manter o controle. "Não, Sérgio. Você não fez nada errado. É só que... Preciso me concentrar. E eu distraio você?" Ele ergueu a sobrancelha divertido. Fernanda o olhou nos olhos. Aquilo era um perigo, um abismo prestes a engoli-la. "Sim, você me distrai." E na frase escapou antes que pudesse contê-la. O sorriso dele se abriu ainda mais, confiante. "Então acho que estou fazendo alguma coisa certa." À tarde, Fernanda encontrou Miriam no corredor e puxou-a para um canto. "Preciso falar com você", disse, aflita. "Ele está me enlouquecendo." "O Sérgio?" Miriam sorriu. "O que foi agora?" Fernanda contou sobre o café, sobre o jeito como ele a olhava, sobre a proximidade. "Eu sinto que estou prestes a cruzar uma linha da qual não tem volta."
confessou em voz baixa. Miriam a olhou com atenção, como se medisse cada palavra. Talvez seja exatamente isso que você precisa. Miriam! Fernanda a repreendeu, mas logo suspirou. Eu tenho medo. Medo de quê? A amiga perguntou. De sentir. De se permitir? Fernanda não respondeu. Apenas ficou em silêncio, o coração disparado. Naquela noite, deitada em sua cama, Fernanda percebeu que estava vivendo um dilema. De um lado, o casamento morno com Moacir, onde a estabilidade era a única coisa que restava. Do outro, o fogo proibido que Sérgio representava. Ela fechou os olhos, lembrando-se do sorriso dele, do toque sutil, do olhar que parecia despila, e entendeu, pela primeira vez, que não poderia se esconder por muito tempo. Nos dias seguintes, os encontros com Miriam continuaram. A amiga se tornava quase uma cúmplice, ouvindo cada detalhe, cada provocação, cada nova faísca entre ela e Sérgio. Mas Fernanda não sabia que Miriam também carregava dentro de si uma curiosidade perigosa, um interesse que crescia silenciosamente. Enquanto Fernanda confessava suas dúvidas e seus desejos, Miriam, em silêncio, começava a imaginar como seria experimentar aquele mesmo jogo. E sem perceber, Fernanda acabava de abrir uma porta que colocaria sua amizade em risco. A semana havia sido longa, cheia de reuniões intermináveis, relatórios acumulados e metas sufocantes. Fernanda, embora exausta, carregava em seu corpo uma energia diferente, um turbilhão de sensações que não conseguia mais disfarçar. Sérgio estava por toda parte, nos seus pensamentos durante a noite, nos sonhos que a deixavam suada ao amanhecer, e até nos pequenos lapsos de concentração durante o expediente. Cada vez que seus olhos se encontravam com os dele, ela sentia um arrepio, como se seu corpo fosse um campo magnético atraído pela intensidade daquele homem que ousava brincar com seus limites. Naquela sexta-feira, uma reunião importante com investidores havia tomado toda a tarde. Fernanda, impecável em seu vestido justo e sóbrio, manteve a postura firme de executiva, controlando cada detalhe, impondo respeito, sendo admirada. Mas bastava um simples olhar de Sérgio, sentado à mesa de apoio, para que sua máscara de frieza se rachasse por dentro. Ele a observava com a mesma atenção com que se observa uma obra de arte, sem pressa, absorvendo cada traço, cada movimento. E ela sabia, ao término da reunião, já quase noite, o cansaço da equipe era evidente. Os investidores se despediram, alguns funcionários recolheram seus materiais e o andar começou a esvaziar-se. Fernanda permaneceu na sala, organizando as últimas anotações. Sérgio se aproximou discretamente, oferecendo ajuda. Quer que eu leve esses relatórios para a sua mesa, Fernanda? Perguntou com a voz baixa, mas carregada de intenção. Ela ergueu os olhos, prendendo a respiração ao vê-lo tão próximo. O perfume dele parecia envolvê-la, e por um instante ela esqueceu até mesmo a resposta. Não, não precisa. Eu já termino aqui. Tentou manter o tom neutro, embora sua voz denunciasse a leve tremedeira. Sérgio sorriu de canto, aquele sorriso que a desconcertava. Pegou uma das pastas mesmo assim, como se não aceitasse recusa. Às vezes, você precisa aprender a deixar que alguém cuide de você também. A frase ficou suspensa no ar, penetrando fundo. Fernanda engoliu seco, desviando o olhar. Ele tinha o dom de atingi-la onde mais doía, na sua carência. Quando enfim saíram da sala, o andar estava quase deserto. Apenas a recepcionista de plantão e o segurança no térreo permaneciam. O silêncio dos corredores tornava cada passo deles mais carregado, como se o mundo inteiro tivesse diminuído para deixá-los sozinhos. No estacionamento, o vento noturno trouxe um arrepio à pele de Fernanda. Sérgio caminhava ao lado dela, as mãos nos bolsos, a postura descontraída, mas os olhos atentos a cada detalhe. Ela tentava manter o controle, mas seu coração acelerava como se estivesse prestes a cometer um crime. Você está muito séria, comentou ele quando chegaram ao carro dela. Acho que precisa aprender a se permitir um pouco mais.
Fernanda riu nervosamente, mexendo nas chaves. E você acha que é o professor certo para me ensinar isso? Sérgio se aproximou, encostando uma das mãos na porta do carro, prendendo-a suavemente contra o veículo. Não havia agressividade no gesto, apenas um domínio natural que a fez estremecer. Seus rostos ficaram perigosamente próximos. Eu não sei se sou o professor certo, murmurou, olhando fixamente para a boca dela. Mas tenho certeza de que você é a aluna perfeita. O ar pareceu rarefeito. Fernanda sentiu o corpo reagir sem que pudesse impedir. O coração martelando no peito, os lábios entreabertos, a respiração descompassada. Ela sabia que bastava um mínimo movimento e tudo mudaria. A imagem de Moacir, distante em casa, lhe atravessou a mente como um aviso. Mas naquele instante, o peso da solidão de anos gritou mais alto do que qualquer aliança no dedo. Foi então que Sérgio avançou, sem pressa, sem hesitação. Seus lábios tocaram os dela num beijo quente, arrebatador, carregado de toda a tensão acumulada nas últimas semanas. Fernanda sentiu o corpo ceder, o coração disparar, a pele incendiar-se em cada ponto de contato. Era como se, de repente, lembrasse o que significava ser desejada, ser mulher. Ela correspondeu. Talvez por impulso, talvez por necessidade, talvez por puro desejo reprimido. Suas mãos tremiam, mas agarraram a camisa dele, trazendo-o para mais perto. O beijo se aprofundou, intenso, proibido, arrancando dela um suspiro que misturava prazer e culpa. Quando se afastaram, ofegantes, a consciência a golpeou como um raio. Fernanda recuou um passo, levando a mão aos lábios ainda úmidos. Eu não deveria ter feito isso, disse em voz baixa, quase num sussurro de confissão. Sérgio a observou com olhos intensos, sem o menor sinal de arrependimento. Você não fez nada. Quem fez fui eu, mas eu deixei, rebateu nervosa. Isso é errado, Sérgio. Eu sou casada. Ele se aproximou novamente, mas sem tocá-la dessa vez. Sua voz saiu firme, envolvente. Errado é viver uma vida sem paixão, Fernanda. Errado é fingir que está completa quando, por dentro, você está vazia. Eu só despertei algo que já estava aí, preso dentro de você. As palavras ecoaram fundo, atingindo lugares que ela lutava para esconder até de si mesma. Ele tinha razão, e isso era o mais perigoso. Eu não posso, repetiu, tentando se convencer, mas a fraqueza em sua voz denunciava que não acreditava totalmente no que dizia. Sérgio, então, se afastou um pouco, respeitoso, mas sem perder o olhar intenso. Eu não vou forçar nada. O jogo só continua, se você quiser jogar. Fernanda entrou no carro com o coração em frangalhos. Enquanto dirigia pela cidade iluminada, tentava organizar os pensamentos. O beijo ainda queimava em sua boca, enquanto a imagem de Moacir, sentado à mesa de jantar, distraído com relatórios, surgia em sua mente. O contraste era cruel, o marido ausente, frio, distante, e Sérgio, que em um único beijo fez seu corpo inteiro despertar. Naquela noite, já em casa, Fernanda quase não conseguiu encarar Moacir. Ele estava, como sempre, mergulhado no celular, falando sobre números, investimentos e clientes. Nem percebeu a tensão no rosto da esposa, nem o silêncio sufocante que pairava entre eles. Ela se trancou no quarto, deitou-se na cama e fechou os olhos. Mas não viu Moacir ao seu lado. Viu Sérgio, viu seu sorriso de canto, sentiu o gosto de seus lábios, reviveu cada segundo daquele beijo inesperado. E, no fundo, sabia que, por mais que tentasse, não havia mais volta. O jogo da sedução tinha deixado de ser apenas um jogo. Os dias seguintes ao beijo foram uma tortura silenciosa para Fernanda. Na superfície, tentava agir como se nada tivesse acontecido. Cumpria seus horários, conduzia as reuniões, mantinha a compostura de executiva imbatível. Mas por dentro, a lembrança do toque de Sérgio a corroía. Bastava fechar os olhos por um instante para sentir de novo o gosto dos lábios dele, a pressão quente do corpo masculino contra o seu. Na noite daquele mesmo dia, ao deitar-se ao lado de Moacir, Fernanda se sentiu ainda mais desconectada do marido.
Ele, como sempre, apagou rapidamente após algumas palavras sobre negócios. Nem sequer notou que a esposa permanecia acordada, olhando para o teto, o coração batendo acelerado enquanto lembrava de outro homem. No escritório, Sérgio parecia consciente do abalo que havia causado. Mas, ao contrário do que Fernanda esperava, ele não recuou. Pelo contrário, sua ousadia ganhou novas camadas. Não eram mais apenas olhares prolongados. Agora havia mensagens discretas no celular, bilhetes deixados em sua mesa, frases que soavam inocentes para qualquer um, mas que traziam para ela um significado profundo, quase indecente. Na manhã de segunda-feira, ao abrir sua bolsa, Fernanda encontrou um pequeno papel dobrado. O coração quase saiu pela boca. Dentro, uma caligrafia firme. Seus olhos me perseguem mais do que qualquer relatório. S. Ela fechou o bilhete rapidamente, olhando em volta, como se o mundo inteiro pudesse descobrir aquele segredo. Sérgio, sentado a alguns metros de distância, fingia revisar documentos, mas a ponta de um sorriso denunciava que sabia exatamente o efeito que causava. A cada provocação, Fernanda se via dividida. Uma parte dela gritava que precisava colocar um ponto final naquela história antes que fosse tarde demais. Mas outra parte, mais viva, mais pulsante, mais sincera, desejava se perder completamente no perigo. Fernanda, está tudo bem? Perguntou Miriam numa tarde, durante o almoço. A amiga percebia as mudanças sutis no comportamento dela. Os silêncios prolongados, os olhares perdidos, a respiração mais curta quando o celular vibrava. Está... Claro que está. Fernanda tentou sorrir, mas a expressão de Miriam era atenta demais para ser enganada. Você está diferente, insistiu. Não sei se é bom ou ruim, mas está. Fernanda desviou, mexendo no guardanapo. Contar sobre Sérgio seria como admitir em voz alta algo que mal conseguia admitir para si mesma. Em vez disso, mudou de assunto, mas saiu dali com a sensação de que Miriam estava desconfiada. Naquela noite, já em casa, Fernanda tomou banho demoradamente. Tentava lavar o peso da culpa, mas quanto mais a água escorria por sua pele, mais lembrava das mãos de Sérgio, de como seria se fossem dele os toques deslizando por seu corpo. Enrolada na toalha, olhou-se no espelho. Viu uma mulher que já não era a mesma. Havia no brilho de seus olhos algo novo, um fogo que há anos estava apagado. O celular vibrou na bancada. Uma mensagem. Penso em você agora. No seu perfume. No som da sua voz quando sorri. Não consigo parar. O coração de Fernanda disparou. Responder seria cruzar mais uma linha, mas o silêncio também já não bastava. Seus dedos tremeram sobre a tela antes de escrever. Não deveríamos. Segundos depois, outra mensagem. Então por que você não consegue me dizer para parar? Fernanda largou o celular na pia, como se estivesse queimando em suas mãos. Respirou fundo, tentando se recompor, mas a pergunta ecoava em sua mente. Por que, afinal, ela não pedia para ele parar? Nos dias seguintes, Sérgio intensificou o jogo. Passava por trás dela na sala de reuniões e deixava a mão roçar levemente em seu ombro. Ao entregar documentos, deixava os dedos tocarem os dela por segundos a mais. Nos corredores, deixava escapar frases como "difícil se concentrar com você por perto". Fernanda tentava ignorar, mas cada provocação era uma faísca que incendiava seu corpo inteiro. Certa noite, Moacir chegou tarde, exausto, cheirando a café e trabalho. Fernanda esperava, talvez, que ele a olhasse, que notasse sua inquietação. Mas, em vez disso, ele apenas resmungou sobre uma reunião importante no dia seguinte e se jogou na cama. Fernanda ficou imóvel, sentindo a distância como uma muralha entre eles. Foi nesse vazio que Sérgio encontrou espaço. Poucos minutos depois, o celular dela vibrou outra vez. Imagino você agora. Queria estar aí. Só nós dois. Fernanda mordeu os lábios, lutando contra si mesma. Escreveu: Sérgio, isso precisa parar, mas não enviou. Apagou, e no lugar digitou apenas: também penso em você. Ao apertar enviar, sentiu-se despencar de uma montanha. Não havia mais volta. A partir daí, o jogo tomou um rumo ainda mais perigoso.
Mensagens à noite, olhares cúmplices no escritório, a sensação constante de que estavam à beira de algo irreversível. Fernanda já não vivia entre razão e desejo. Estava sendo devorada pelo segundo. Numa quinta-feira, após uma reunião que se estendeu até tarde, Sérgio a chamou discretamente. "Posso te dar uma carona?" perguntou a voz baixa, o olhar penetrante. Fernanda hesitou. Sabia o que significava aceitar. Sabia que, sozinha no carro com ele, talvez não tivesse forças para resistir. Mas ainda assim respondeu. Sim, o trajeto foi silencioso, mas carregado de eletricidade. Cada rua percorrida era um passo a mais rumo ao inevitável. Quando chegaram em frente ao prédio dela, Sérgio não desligou o carro imediatamente. Apenas virou-se, encarando-a. "Você sabe que eu não vou parar, não sabe?" Disse a voz rouca, quase um sussurro. "A não ser que você me peça." Fernanda sentiu o coração explodir dentro do peito. Ficou em silêncio por alguns segundos, perdida entre o certo e o que desejava mais do que qualquer coisa. Então apenas disse, "Eu não vou pedir." O sorriso que surgiu nos lábios de Sérgio era ao mesmo tempo doce e selvagem. Ele se aproximou, mas não a beijou. Apenas deixou o rosto a centímetros do dela, para que sentisse seu calor, seu cheiro, sua tentação. "Então se prepare, Fernanda." O jogo acabou de mudar. Fernanda entrou em casa com as pernas trêmulas. Moacir estava adormecido no sofá, a televisão ligada em algum noticiário. Ela o observou por alguns segundos, mas não sentiu nada além de distância. Subiu para o quarto, fechou a porta e deitou-se na cama. Na escuridão, com o coração acelerado, não pensava mais em culpa. Pensava em Sérgio, em sua boca, em seu corpo, em tudo o que estava por vir, e sabia, no fundo da alma, que já não havia como voltar atrás. O ar parecia mais pesado naquela sexta-feira. O dia havia começado como qualquer outro. Relatórios, reuniões, telefonemas intermináveis. Mas para Fernanda, nada era comum desde que aceitara o jogo de Sérgio. Agora, cada gesto dele tinha um peso diferente. Cada olhar era uma promessa silenciosa. A tensão entre os dois já não cabia mais nos corredores do escritório. Estava no limite, pronta para explodir. Durante a tarde, em uma sala de reunião vazia, ele se aproximou dela para entregar um documento. O toque de suas mãos ao encostar na dela durou alguns segundos a mais. Olhos nos olhos, Sérgio murmurou com a voz rouca. "Hoje à noite." "Não quero mais esperar." Fernanda sentiu o coração acelerar tanto que teve medo de que alguém pudesse ouvir. Abriu a boca para responder, mas não conseguiu. Apenas desviou o olhar e guardou os papéis, tentando disfarçar a confusão dentro de si. Horas depois, já em casa, Moacir preparava-se para uma viagem de negócios de fim de semana. Estava apressado, falando ao celular com um sócio enquanto arrumava algumas roupas na mala. Fernanda o observava em silêncio, dividida entre a culpa e o alívio. Sabia que, com ele ausente, teria mais liberdade. "Não volto antes de domingo," disse Moacir, fechando a mala. "Tente descansar, você tem trabalhado demais." Ele lhe deu um beijo rápido na testa, como quem cumprimenta uma amiga, e saiu. Fernanda ficou parada na sala, sentindo um vazio imenso. Ao mesmo tempo, sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Estava livre naquela noite, livre, e à beira de cometer a maior loucura da sua vida. Pouco depois, seu celular vibrou. Uma mensagem de Sérgio. "Quero você hoje." "Me diga onde." Fernanda respirou fundo. As mãos tremiam enquanto digitava a resposta. "No apartamento, às 9. Enviar aquela mensagem foi como atravessar uma fronteira sem retorno. O relógio parecia andar devagar demais. Fernanda se arrumou como se fosse para um encontro clandestino, e de fato era. Escolheu um vestido preto justo, que moldava suas curvas, e deixou os cabelos soltos caindo sobre os ombros. Passou perfume em pontos estratégicos, sentindo a pele arder de expectativa. Cada detalhe era pensado não para agradar Moacir, mas para incendiar Sérgio. Às 9 em ponto, a campainha tocou. Fernanda quase não teve coragem de abrir, mas suas pernas a levaram até a porta. Quando a abriu, encontrou Sérgio diante dela, trajando uma camisa branca desabotoada no colarinho.
O olhar intenso e faminto, por alguns segundos, ficaram apenas se olhando, como se ambos soubessem que aquele instante mudaria tudo. Então, sem dizer uma palavra, Sérgio entrou, fechou a porta atrás de si e a puxou contra o próprio corpo. O beijo foi urgente, desesperado, como se não houvesse mais tempo a perder. Os lábios se encontraram em um choque de desejo acumulado, e Fernanda sentiu-se derreter nos braços dele. Suas mãos percorreram as costas de Sérgio, agarrando-o com força, enquanto ele a prensava contra a parede, explorando cada curva de seu corpo com uma fome que a deixou sem fôlego. "Você não faz ideia do quanto eu sonhei com isso", murmurou ele entre beijos, a voz rouca e carregada de desejo. Fernanda não respondeu. Não havia palavras que pudessem traduzir o que sentia. Apenas puxou-o ainda mais para si, permitindo que suas mãos a tocassem sem reservas. Foram tropeçando até o sofá, onde Sérgio a deitou com delicadeza, mas logo tomou posse de sua boca novamente, devorando-a. Seus beijos desciam pelo pescoço, pelos ombros, até encontrar a pele exposta do colo. Fernanda arqueou o corpo, arrepiada, sentindo cada célula clamar por mais. "Eu deveria resistir", sussurrou, mesmo sabendo que não havia mais resistência possível. "Não resista", respondeu Sérgio, encarando-a com olhos ardentes. "Só sinta." As roupas foram desaparecendo em meio a toques ansiosos e beijos vorazes. Cada peça caída no chão era como um pedaço da razão que Fernanda deixava para trás. Quando finalmente ficaram despidos, não havia mais máscaras nem barreiras. Apenas dois corpos que se desejavam há tempo demais. Sérgio explorava cada centímetro dela com uma intensidade que Fernanda jamais conhecera. Seus toques eram firmes e ao mesmo tempo delicados, como quem reconhece o valor de um tesouro. Fernanda, por sua vez, se entregava sem reservas, permitindo que o prazer tomasse conta de cada fibra do seu ser. Os minutos se transformaram em horas. O quarto foi testemunha de gemidos contidos, de carícias ardentes, de movimentos que pareciam não ter fim. Fernanda sentiu-se renascer nos braços de Sérgio, como se tivesse descoberto uma nova versão de si mesma, mais viva, mais ousada, mais mulher. Quando finalmente os corpos se aquietaram, estavam deitados lado a lado, ofegantes, cobertos pelo calor da entrega. Fernanda olhava para o teto, ainda sem acreditar no que havia feito. Uma parte dela gritava que aquilo era traição, um erro imperdoável. Mas outra parte, a mais verdadeira, dizia que era a primeira vez em anos que realmente se sentia viva. Sérgio passou a mão suavemente pelo rosto dela, afastando uma mecha de cabelo. "Eu não quero que isso seja apenas uma noite", disse com firmeza. "Mas quero você." Fernanda virou o rosto para ele, os olhos marejados de emoção e medo. "E se descobrirem?" perguntou, quase num sussurro. "Se Moacir souber, tudo pode acabar." Sérgio segurou sua mão, entrelaçando os dedos. "Então que acabe, porque o que temos aqui não pode ser ignorado." Ela fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem silenciosamente. Não sabia qual seria o preço daquela paixão, mas sabia que não poderia voltar atrás. Já estava entregue, corpo e alma, a Sérgio. Naquela noite dormiram juntos, enroscados, como se o mundo lá fora não existisse. Mas no fundo, Fernanda sabia, cedo ou tarde o mundo descobriria. O silêncio da madrugada só era quebrado pelo som das ondas quebrando contra as pedras da praia, lá fora. Dentro da casa de praia, cada quarto parecia carregar segredos pesados demais para serem sustentados apenas pelas paredes. O jogo que começara como diversão e provocação agora havia se transformado em algo maior: desejo, ciúme, culpa e uma tensão que ameaçava explodir a qualquer momento. Fernanda estava desperta na cama, o corpo ainda trêmulo pelas lembranças da noite anterior. O calor dos beijos de Sérgio parecia ainda arder em sua pele, mas ao mesmo tempo a imagem de Moacir, olhando-a com aquela intensidade quase proibida, mexia com sua mente de forma perturbadora.
Cada suspiro que ela soltava vinha carregado de uma mistura de ansiedade e desejo. No quarto ao lado, Miriam também não conseguia dormir. Ela se lembrava do jeito como Fernanda olhava para Sérgio e isso a consumia. Não era apenas ciúme. Era uma sensação de perda iminente, como se o terreno seguro de sua relação com Sérgio estivesse se desfazendo sob seus pés. Mas havia algo mais. Miriam também sentia uma atração crescente por Moacir. O jeito que ele a tocava, o calor de suas mãos em sua cintura, os olhares demorados. Tudo aquilo a fazia vibrar de uma maneira que ela nunca havia sentido com Sérgio. Antes do sol nascer, Fernanda decidiu ir até a cozinha buscar um copo d'água. Vestia apenas uma camisola leve, quase transparente, que deixava pouco à imaginação. Para sua surpresa, encontrou Moacir já ali, encostado no balcão, tomando café. Não conseguiu dormir? Ele perguntou, a voz baixa, quase rouca. Fernanda balançou a cabeça e tentou evitar o olhar dele, mas não conseguiu. Havia algo de magnético naquela troca silenciosa. Eu também não. Ele continuou aproximando-se lentamente. Acho que tem coisas demais acontecendo aqui dentro para que a gente consiga simplesmente fechar os olhos. Ela sorriu de leve, nervosa, e tentou mudar de assunto, mas Moacir se aproximou ainda mais, ficando a poucos centímetros dela. O cheiro dele, forte e másculo, a envolveu como uma armadilha. Fernanda, ele disse baixinho, quase como um sussurro. Você sabe que está brincando com fogo, não sabe? Ela mordeu o lábio, incapaz de responder. O silêncio entre eles foi quebrado apenas quando ele levantou a mão e roçou de leve os dedos na sua face. O gesto simples fez seu corpo inteiro estremecer. Ela tentou dizer algo, mas a voz falhou. Moacir não esperou. Puxou-a pela cintura e os lábios dos dois se encontraram em um beijo intenso, faminto, carregado de tudo que eles haviam tentado evitar. Foi rápido, quase desesperado, mas suficiente para deixá-los ofegantes e conscientes de que tinham cruzado uma linha perigosa. Quando se afastaram, Fernanda respirava com dificuldade, o coração disparado. Isso não deveria ter acontecido, ela disse, ainda com os lábios úmidos. Mas aconteceu, Moacir respondeu, fixando o olhar nela. E vai acontecer de novo. Na manhã seguinte, o café da manhã foi tenso. Sérgio notou o olhar diferente de Fernanda, e Miriam percebeu que Moacir parecia inquieto, como se escondesse algo. Havia uma eletricidade silenciosa que atravessava a mesa, e nenhum deles parecia disposto a falar sobre o que sentia. Acho que a gente precisa de um pouco de diversão hoje, sugeriu Sérgio, tentando aliviar a tensão. Que tal um passeio de barco? Todos concordaram. Mas a atmosfera continuava pesada, como se cada um carregasse segredos que poderiam ser revelados a qualquer momento. No barco, o sol batia forte e o mar estava calmo. Fernanda usava um biquíni vermelho que chamava a atenção de todos, inclusive de Sérgio, que não conseguia tirar os olhos dela. Miriam, percebendo, se aproximou ainda mais de Sérgio, tentando marcar território. Já Moacir, silencioso, observava cada detalhe, seus olhos sempre voltando para Fernanda, como se ela fosse um imã irresistível. À tarde, já de volta à casa, foi Miriam quem sugeriu. Que tal voltarmos ao nosso joguinho? Aquele que começamos no outro dia. Fernanda gelou. O coração disparou. Ela sabia que aquele jogo estava abrindo portas que talvez ninguém conseguisse fechar depois. Sérgio riu, animado. Ótima ideia, disse, já imaginando o que poderia acontecer. Eles se reuniram novamente na sala, vinho sobre a mesa, a mesma atmosfera carregada de tensão e desejo. As cartas foram distribuídas e a cada rodada os desafios se tornavam mais ousados. Fernanda, beije alguém que não seja o seu par. Miriam leu em voz alta, após virar a carta. O silêncio foi imediato. O olhar de Fernanda se cruzou com o de Moacir, e por um segundo o mundo pareceu parar. Sérgio observava curioso, sem imaginar o que havia acontecido de madrugada. Fernanda se levantou,
Caminhou lentamente até Miriam e depositou um beijo rápido em seus lábios, arrancando risos nervosos de todos. Mas no fundo, ela sabia que havia evitado a verdadeira escolha: Moacir. Mais tarde, quando todos já estavam mais soltos por causa do vinho, Miriam foi desafiada a vendar os olhos e adivinhar quem a beijava. Primeiro foi Sérgio, depois Fernanda, mas quando foi a vez de Moacir, algo diferente aconteceu. O beijo não foi apenas um toque. Foi profundo, carregado de desejo, e Miriam estremeceu de prazer. É você, Moacir. Ela disse, rindo, mas com a voz tremida. O olhar que trocaram em seguida dizia muito mais do que qualquer palavra. A noite avançou e os desafios se tornaram cada vez mais ousados. Toques demorados, carícias disfarçadas, olhares que queimavam mais do que qualquer fogo. O jogo havia se transformado em algo além de diversão. Era um campo minado, onde qualquer passo em falso poderia explodir tudo. Fernanda sabia que estava prestes a se perder. Miriam sentia que algo a puxava para fora de sua zona de conforto. Sérgio, animado demais, parecia cego para os sinais. E Moacir, com sua intensidade silenciosa, era como a centelha prestes a incendiar tudo. No fim da noite, quando o jogo terminou, cada um se recolheu aos seus quartos, mas ninguém conseguiu dormir. O desejo havia tomado conta de todos, e o perigo era inevitável. Fernanda deitou-se, mas sua mente estava em chamas. Podia sentir ainda o gosto do beijo de Moacir. Podia ouvir o riso nervoso de Miriam. E sabia que Sérgio não fazia ideia do que estava acontecendo. Lá fora, o mar continuava batendo contra as pedras, como um aviso constante. Estavam todos à beira de algo que poderia mudar suas vidas para sempre. O sol da manhã entrava pelas cortinas da casa de praia, iluminando os corpos ainda entrelaçados nas camas de cada quarto. O silêncio parecia carregar a tensão acumulada durante toda a semana. O jogo, que começara como brincadeira agora, deixava rastros de desejo, culpa e verdades que ninguém podia mais esconder. Fernanda despertou lentamente, sentindo o calor do corpo de Sérgio ao seu lado. O toque dele ainda estava gravado na sua pele, mas sua mente não conseguia se afastar de Moacir. A mistura de prazer e culpa era sufocante. Levantou-se com cuidado, observando Sérgio dormir com um sorriso leve nos lábios, inconsciente da tempestade interna que ele havia provocado nela. Enquanto isso, Miriam estava em seu quarto deitada de costas, os olhos fixos no teto. Recordava cada toque e beijo daquele último dia, principalmente o beijo proibido de Moacir. Não era apenas o desejo que a consumia, mas a sensação de que algo perigoso estava se formando, algo que poderia destruir a estabilidade de todos. Na cozinha, todos se reuniram para o café da manhã. O clima era elétrico, carregado de olhares, sorrisos contidos e pequenas provocações. Sérgio tentava esconder o que sabia do jogo silencioso que se formava entre Miriam e Moacir, mas não conseguiu evitar a sensação de que algo estava mudando rapidamente. Acho que todos precisam se confessar, disse Sérgio, com uma voz carregada de malícia. Este jogo está ficando perigoso demais para manter segredos. Fernanda olhou para ele, tentando manter a calma, mas sentiu um arrepio percorrer sua coluna. Sabia que aquilo poderia desencadear uma série de revelações que ninguém estava preparado para enfrentar. O que você quer dizer com confessar? Perguntou Fernanda, controlando a voz. Que cada um diga a verdade, respondeu Sérgio com um sorriso travesso. Quem está envolvido com quem e quem está apenas fingindo? Miriam engoliu em seco, sentindo o coração bater mais rápido. Olhou para Moacir, que desviou o olhar, o corpo tenso, como se estivesse tentando calcular cada passo. Um a um, começaram a falar. Fernanda, com o rosto vermelho, admitiu o beijo e a noite que passara com Sérgio. Sérgio, sem se importar, confirmou que também desejava mais do que qualquer controle poderia impedir. Miriam, hesitante, acabou admitindo o beijo com Moacir, e a tensão aumentou ainda mais. Moacir finalmente não negou.
A verdade pairava no ar, pesada, sufocante, mas também libertadora. Então o jogo realmente começou, disse Sérgio, a voz carregada de diversão e desejo. E ninguém está fora dele. Com as confissões feitas, a tensão sexual atingiu seu ápice. O vinho voltou a circular. Os olhares tornaram-se mais longos e intensos. Cada toque, cada gesto, era carregado de uma mistura de prazer, sedução e desafio. Fernanda, agora consciente de que não havia mais barreiras, aproximou-se de Sérgio. Os lábios se encontraram em um beijo profundo, ardente, que parecia prometer horas de entrega. Miriam e Moacir, por sua vez, se entregavam em um abraço apertado, explorando o desejo reprimido durante toda a semana. O jogo se transformou em um entrelaçar de corpos, gemidos contidos e toques exploratórios. Cada movimento era calculado, mas ao mesmo tempo instintivo. A casa inteira parecia vibrar com a intensidade do que acontecia ali dentro. Enquanto o jogo se intensificava, cada um percebeu que havia ultrapassado limites que antes pareciam intransponíveis. O prazer estava misturado à culpa, e a consciência de que estavam vivendo algo proibido tornava cada toque ainda mais viciante. Fernanda olhou para Sérgio, ofegante, o corpo suado e os olhos brilhando de desejo. Não consigo mais parar, confessou com a voz baixa, mas firme. Nem eu, respondeu Sérgio, aproximando o rosto do dela novamente, os lábios roçando os dela, provocando arrepios. Do outro lado da sala, Miriam sussurrou para Moacir. Eu nunca imaginei que isso pudesse ser assim. E ele apenas a puxou para mais perto, a beijando com intensidade. As horas seguintes foram um turbilhão de corpos e desejos. O vinho continuava a ser bebida, os corpos entrelaçados, as mãos explorando cada centímetro de pele, cada curva. Fernanda e Sérgio estavam em perfeita sintonia. Cada toque e beijo carregado de paixão e entrega total. Miriam e Moacir, por sua vez, descobriam prazeres que nunca haviam experimentado. A tensão entre eles transformando cada gesto em pura eletricidade. O prazer era avassalador. Mas também havia algo mais profundo acontecendo, uma conexão intensa que ia além do físico. Todos sabiam que o jogo não era apenas sobre sedução, mas sobre descobrir desejos ocultos, sobre coragem e entrega, sobre viver algo que por muito tempo fora reprimido. Quando finalmente os corpos se aquietaram, a noite dava lugar ao amanhecer. O silêncio tomou conta da casa, quebrado apenas pelos suspiros suaves e pelo bater dos corações acelerados. Todos se encontravam exaustos, mas satisfeitos, conscientes de que aquele jogo havia mudado suas vidas para sempre. Fernanda olhou para Sérgio, sorrindo entre lágrimas e risos. Acho que ninguém mais vai conseguir nos separar, nem mesmo nós mesmos, respondeu ele, passando a mão pelo cabelo dela, o toque suave contrastando com a intensidade de minutos atrás. Miriam e Moacir se abraçaram, sorrindo e ofegantes. O perigo havia passado, mas a intensidade do que viveram permanecia, deixando marcas que nenhum de todos esqueceria. Naquela manhã, cada um compreendeu que o jogo havia chegado ao fim. Mas a vida que se desenrolava dali em diante seria ainda mais intensa. A tensão e o desejo que os haviam guiado naquela semana não desapareceriam. Ao contrário, transformariam suas relações, tornando-as mais intensas, ousadas e, acima de tudo, inesquecíveis. O jogo da sedução tinha chegado ao fim, mas os efeitos, os desejos e a intensidade permaneceriam para sempre.